vamos falar sobre Hércules e seus 12 trabalhos. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos dividir em duas partes. Hércules era filho de Zeus, com uma mortal de nome Alquimena. Hércules ficou famoso por toda a Hélade, devido à sua força e coragem, mas também arranjou muitos inimigos, entre eles sua madraça Hera. Hera fazia de tudo para matá-lo, até que certo dia ela usou seus poderes e provocou um acesso de loucura em Hércules, que via na sua esposa e em seus filhos a imagem de monstros horríveis. Enganado por essas visões, Hércules assassinou toda a sua família. Após recuperar os sentidos e ver o mal que acabara de cometer, foi procurar o oráculo de Delfos e tentar ganhar o perdão dos deuses dessa forma. E aí que tudo começa, pois a Pítia diz a ele para comparecer diante do rei Eurystheus de Micenas e servi-lo. Assim que chegou em Micenas, Eurystheus incumbiu Hércules de matar um leão que devastava uma região vizinha a seu reino, chamada Nemeia. Só que Hércules não sabia que o tal leão era praticamente imortal. Sua pele era impenetrável e sua força era sem igual. Muitos guerreiros tentaram matá-lo, mas todos falharam. Após dias de caminhada, Hércules encontrou uma gruta onde o leão se escondia. Armado com uma espécie de tacape, Hércules entrou na caverna e, após uma briga ferrenha, o leão acabou estrangulado. Hércules então retirou sua pele e passou a usá-la como uma capa impenetrável. E assim, o primeiro trabalho estava entregue e finalizado. De volta a Micenas, Eurystheus ficou surpreso por Hércules não ter morrido. E com a ajuda de Hera, ele pede para que Hércules vá combater a Hidra na cidade de Lerna. Sabendo do perigo que o aguardava, Hércules chamou seu sobrinho Iolau para acompanhá-lo. Ao chegar ao pântano onde o monstro se escondia, Hércules se depara com uma serpente de 9 cabeças. Após decepar uma por uma, Hércules viu que havia uma cabeça imortal, que a cada vez que uma era cortada, outra nascia no lugar. Hércules então, junto com Iolau, tiveram a ideia de usar o fogo para queimar as feridas e assim impedir que as cabeças nascessem novamente. Após cortar a cabeça imortal, eles jogaram-a num buraco bem profundo e a enterraram. Então Hércules molhou suas flechas no sangue da Hidra e tornou-as capazes de matar qualquer ser. Com o trabalho realizado, eles voltaram para Micenas com a cabeça da Hidra para dar de presente ao boquiaberto Eurystheus. Então aí estava finalizado o segundo trabalho de Hércules. Após seu retorno de Lerna, Hércules se apresentou novamente ao rei Eurystheus, e ele, sem saber mais o que fazer com Hércules, foi pedir novamente ajuda a Hera. A deusa disse a Eurystheus que o enviasse até o Monte Erimanto, onde vivia um monstruoso javali dotado de muita força e velocidade. Pediram que o trouxesse vivo, coisa que para qualquer mortal seria impossível, pois muitos já haviam falhado nessa mesma missão. Sem discutir, Hércules partiu para Arcádia, rumo ao Monte Erimanto, em busca do tal javali. Após várias tentativas para se aproximar do javali, Hércules encontrou seu esconderijo no alto do Monte Erimanto. Após gritar várias vezes diante da entrada, o javali partiu para cima dele furioso. Hércules fez com que ele o seguisse pela pesada neve, e dessa forma ele acabou se cansando com o tempo. Assim, Hércules pôde finalmente dominá-lo e levá-lo para o palácio de Micenas. Ao chegar com o animal, todos fugiam, inclusive Eurystheus, que ao ver Hércules com o javali nas costas, fugiu e se escondeu em uma enorme urna que havia no palácio. E assim, Hércules havia terminado seu trabalho. Foi descansar e esperar a próxima ordem do rei. Hera aconselhou Eurystheus para enviar Hércules para o Monte Cerineu, onde havia uma costa que era protegida por Artemis, e a deusa certamente iria fazer de tudo para impedir que Hércules chegasse perto do seu animal preferido. Para piorar a história, a costa tinha os cascos de bronze, sendo assim, ela podia correr sem nunca se cansar, e seus chifres eram feitos de ouro puro. Hércules passou um ano inteiro no rastro do animal, sem nunca chegar perto o bastante para poder pegá-lo. Até que certo dia, a corça parou diante do rio Ladão, em busca de um local para poder atravessá-lo. Sem pensar 2 vezes, Hércules disparou sua flecha, que prendeu os 4 pés do animal de uma só vez. Embora o ferimento fosse de pouca gravidade, a corça não conseguiu se soltar,
e assim Hércules pôde levá-la para Micenas e terminar mais esse trabalho. O rei Euristeu enviou Hércules para a região do lago Estínfalo, onde viviam certas aves que causavam grande terror na população vizinha, pois elas devastavam as plantações e muitas vezes atacavam os moradores locais. Não eram aves comuns. As aves do Estínfalo eram enormes, com bicos e cabeças de ferro. Suas penas eram de bronze, e elas atacavam com saraivadas de penas que mais pareciam flechas. Hércules usou uma espécie de sino fabricada por Hefesto. Toda vez que o instrumento era tocado, ele produzia um barulho terrível que incomodava as aves. Dessa forma, elas saíam de seus esconderijos no bosque e, ao voar em direção a Hércules, ele usou suas flechas envenenadas no sangue da hidra para matá-las. Quase todas foram mortas naquele dia. Só algumas fugiram sem nunca mais voltar àquela região. Com as aves afugentadas, Hércules pôde então finalizar esse trabalho. O seu próximo trabalho foi no reino de Élida, onde Álgeas, um ex-argonauta e filho do deus Hélios, reinava. Álgeas possuía um rebanho enorme, tanto de gado como de cavalos. Seu estábulo era gigantesco e estava horrivelmente cheio de estrume dos animais. A quantidade era tão grande que, se toda a população do reino fosse empregada nesse trabalho, levaria anos para terminá-lo. Em meio àquela situação quase impossível, Hércules avistou os dois rios que cortavam a região, o rio Peneu e o rio Alfeu. Hércules correu em direção a eles, começou a mover as pedras e construiu um dique. Assim que a água subiu e começou a transbordar, Hércules a direcionou para os estábulos, e a força da água fez todo o trabalho, limpando completamente os estábulos de Álgeas, que ficou impressionado com a esperteza e a força de Hércules. Ele então partiu novamente para Micenas para pegar o próximo trabalho.